Olá pessoal, nós estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo do nosso canal Primeira Resposta News e estamos aqui para falar hoje sobre resgate e transporte aeromédico. Se você tem alguma pergunta que você queira fazer sobre o curso, pode fazer aí através do comentário embaixo e eu vou procurar responder na medida do possível. Vai ser um prazer receber a interação de você aqui com o nosso programa. Nós ainda estamos fazendo algumas adaptações, até mesmo um laboratório de aprendizado e de utilização daqui do equipamento e do sistema do Face, que a gente estava acostumado a fazer aquela coisa já gravada no estúdio, então aqui é uma coisa nova, tanto para mim quanto para os senhores. Então, peço aí, se alguma coisa a gente não estiver conseguindo responder a tempo, a gente, ao longo da evolução do programa, vamos corrigindo. E a gente está aqui com um computador na frente, onde eu consigo monitorar aquela parte em que os senhores estão fazendo aqui a transmissão e fazendo as suas perguntas. Fiquem à vontade e vamos começar então falando sobre o que é o curso de resgate e transporte aeromédico. Primeiramente você tem de entender o que é o transporte aeromédico e depois saber o que é o resgate aeromédico. O transporte aeromédico é quando a gente pega uma vítima ou um paciente de um ponto A para um ponto B. E a gente faz esse translado da pessoa através de um meio que pode ser de asa rotativa ou de asa fixa. No caso, a asa rotativa é o helicóptero, né, que é o mais conhecido aí pelo pessoal, e a asa fixa é o avião. No caso do resgate e transporte aeromédico, a coisa muda um pouco de figura. Ela passa a utilizar não apenas aquela técnica de levar de A para B, mas ocorre uma intervenção dos profissionais envolvidos naquela ação de resgate aeromédico, na qual primeiro a gente tem de tirar a vítima ou o paciente daquela situação em que ela se encontra, em uma situação muitas vezes hostil, exposta a alguma situação que tem agravado a saúde dela, e dentro dessa situação ela precisa ser resgatada. Então muitas vezes a vítima está num penhasco, a vítima está numa mata, a vítima está dentro de um local confinado, está em alto mar, como a gente colocou aí essa semana a publicação de uma missão da Marinha do Brasil salvando um senhor em um navio cargueiro. Então nós temos várias intervenções. A mais comum atualmente está sendo de longe a intervenção no trânsito, principalmente nas rodovias, que elas são afastadas dos grandes centros urbanos, as interestaduais também. A gente verifica que a grande incidência de demanda de transporte aeromédico tem sido também nas estradas. Em grandes centros urbanos como São Paulo, é também muito importante a intervenção aeromédica para poder otimizar e permitir que as pessoas sobrevivam a emergências que de outra forma não haveria condições de sobrevivência. Uma outra característica que tem o resgate aeromédico é sempre uma característica muito importante, que às vezes as pessoas não prestam atenção nesse tipo de situação. Quando você está fazendo um atendimento numa ambulância, num carro terrestre, você, qualquer momento que tiver, qualquer situação, você basta parar o veículo e sair de dentro dele. E você está em segurança, pelo menos a princípio. Você para o veículo, sai do interior dele, pronto. A sua situação, a sua segurança em relação ao veículo está resolvida. No transporte aeromédico e no resgate aeromédico isso não acontece, porque
ele está voando. Você não consegue sair. O ser humano ele não foi feito para voar. Ele não foi feito para o ambiente aéreo. Então, o que acontece? Você não consegue sair de uma aeronave em voo e simplesmente ficar em segurança. É necessário toda uma gama de treinamento, toda uma gama de preparação para que você se torne um profissional que atue na área de resgate e transporte aeromédico. Nós temos hoje uma situação muito complexa no Brasil, nessa parte de transporte e resgate aeromédico, porque muita gente ela não segue exatamente os padrões exigidos pela ANAC. Existe um caso muito bizarro hoje em dia que a gente observa, é que, por exemplo, o pessoal que faz transporte aeromédico, eles ficam atentos muito à portaria 2048. O pessoal vai e faz cursos de transporte aeromédico, onde a pessoa aprende a fazer certos procedimentos, aprende a participar da atividade aeromédica apenas do ponto de vista da portaria 2048. Mas ela esquece de participar das outras formações. Ela esquece que quem rege a aviação é a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, que é um órgão subordinado, né, à Força Aérea. Então, o que acontece? As pessoas acabam tendo uma falsa ideia, quando elas se habilitam apenas na parte de portaria 2048, que elas estão em condições legais, condições de capacitação de realizar a atividade de transporte e resgate aeromédico. Isso é um grande engano e que tem trago, às vezes, grandes transtornos para os profissionais de saúde, que muitas vezes se acidentam e depois precisam de um seguro. Aí, quando vai apresentar a documentação, essas pessoas não estão classificadas como tripulantes. Eles são profissionais de saúde, são profissionais de emergência, estavam dentro de uma aeronave na hora da atividade, estavam realizando uma atividade para a qual foram contratados, porém não eram habilitados do ponto de vista da ANAC para poder exercer aquela função. Muitas pessoas vêm fazer o curso conosco e se surpreendem com aquilo que é cobrado deles, porque no nosso curso, o indivíduo que vai aprender ali com a gente, que vai fazer o curso para trabalhar na área, ele recebe um treinamento que ele realmente precisa dele. Ele vai aprender a sobrevivência na selva, na mata, vai aprender sobrevivência na água, vai aprender técnicas de embarque e desembarque com a aeronave sem tocar o solo, que a gente chama de planeio. Ele vai aprender técnicas de balizamento para a aeronave, ele vai aprender segurança de voo, vai aprender combate a princípio de incêndio, ele vai aprender atividade em altura, vai aprender a fazer rapel, vai aprender a fazer maguari, né? E essas atividades, elas são inerentes à atividade aeromédica de resgate. Talvez ela não seja tão importante no transporte aeromédico. E muitos questionam isso. Mas então vem a questão mais importante, que é a segurança do profissional. Se ele sofre um acidente e a aeronave dele cai na água, ele vai ser um profissional que vai estar atuando em conjunto com os demais membros da tripulação, cuidando do paciente, cuidando da vítima, ou ele vai ser mais uma vítima? Porque eu conheço muitos profissionais de saúde que atuam no aeromédico, que ao contrário do que preconiza a legislação da ANAC, não sabem nadar, não sabem fazer uma evacuação da aeronave em meio aquático, não sabem colocar o equipamento salva-vidas, não sabem qual é o tempo que eles têm de aguardar antes de sair da aeronave no caso de submersão. E essas pessoas, elas podem vir a óbito, né, podem morrer simplesmente por desconhecer a técnica adequada de
evacuação de uma aeronave. Então, essas exigências que são feitas pela ANAC são exigências muito pertinentes. O que tem acontecido muito no meio do pessoal de resgate e transporte aeromédico, fora dos meios militares e policiais e das Forças Armadas, é que essas pessoas elas se sentem capacitadas na área de saúde. E são mesmo. São, às vezes, médicos, enfermeiros, até técnicos de enfermagem, profundamente comprometidos com a emergência médica em si. Tem grande experiência no atendimento pré-hospitalar, tem grande experiência no resgate, mas elas não têm as ferramentas necessárias para atuar no caso de alguma pane. Elas não sabem, às vezes, nadar, não sabem, às vezes, utilizar um cinto, uma cadeirinha de rapel, né? E isso tudo causa grandes transtornos na hora da operação conjunta. Pois, além de se preocupar com a vítima ou com o paciente que já estava sendo transportado, a tripulação não médica tem de passar a se preocupar com a tripulação de saúde e que se torna vítima em potencial. Então, visando sanar essa lacuna, nos nossos cursos, nós começamos a abordar essas situações na prática. Ao invés de ter apenas uma situação com sala de aula, visita às vezes no hangar, onde vai ver apenas a parte de saúde, nós temos isso, é muito importante. Porém, nós passamos a colocar também a outra parte exigida como ANAC. Veja bem, é a mesma situação de uma pessoa que é, às vezes, médico, ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem, que é um exímio profissional de saúde, mas, de repente, esse profissional resolve dirigir a ambulância. E quando você vai ver, esse profissional não tem a carteira de motorista. Ele é um excelente profissional de saúde, porém ele não tem ali o documento que o autoriza a dirigir o veículo, pois ele não é habilitado para dirigir. Então é isso que acontece muitas vezes no caso de transporte e resgate aeromédico. O profissional se dedica à parte de saúde, especificamente, aprende os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, o atendimento de remoção, o atendimento de transporte da vítima, a ventilação mecânica, que é tão importante, porque se não tiver uma ventilação boa, o paciente vai morrer de asfixia ou vai ter o seu caso complicado. Então, tem tudo isso. Mas se a pessoa não tem as outras habilitações para realizar a atividade, ela vai ter grandes problemas. Por exemplo, você vai fazer um resgate em uma situação pantanosa, ou igual a gente teve aqui na ruptura da Samarco, né, da barragem aqui de Mariana, onde tinha aquela grande concentração de barro, virou uma região, aquele lodo, sem uma superfície estável para pouso. Então, o que acontecia? A aeronave fazia um planeio, né, em cima do local onde estava havendo a operação, e as pessoas desembarcavam, os resgatistas desembarcavam ou embarcavam, sem que a aeronave tocasse o solo. Agora, se você fez o seu treinamento para transporte aeromédico visando só a parte de saúde, a parte de atendimento pré-hospitalar, e não aprendeu como que vai embarcar nessa situação, como é que você vai se comportar? É muito difícil. Outra situação de grande risco é quando vai realizar-se o embarque em plano inclinado, porque nós temos ali a hélice da aeronave e temos também o rotor de cauda. E muitas vezes, quando você tem uma inclinação, essa hélice ela fica mais próxima do chão do que o comum. Então, muitas vezes, a pessoa vai se aproximar sem estar ciente disso, ela acaba sofrendo um acidente, tem trauma de crânio, morre, e às vezes ela vem transportando alguma coisa na posição inadequada, né, aumentando a altura, e isso acaba provocando um acidente. Ela se aproxima da aeronave por trás, numa posição errada, e acaba se chocando com o rotor de cauda, que a gente não consegue enxergá-lo quando ele está em giro.
E também, às vezes, a pessoa não sabe nem conversar no rádio. Ela não sabe passar uma informação, não sabe passar uma orientação para o piloto, não sabe passar uma orientação para o fiel, que é aquele profissional da tripulação que fica dentro da aeronave controlando a tripulação externa e fazendo a intermediação entre os profissionais da tripulação que estão do lado de fora com o piloto, porque o piloto durante o voo ele vai estar atento aos elementos do voo, propriamente dito. E o fiel irá orientando as atividades desse piloto em relação à tripulação e à vítima que está no chão. Então, baseado nisso, nós temos todo esse sistema de atendimento. Então, eu convido você a participar aqui do nosso curso, a vir conhecer a nossa empresa, visite o nosso site, visite o edital do curso, e você vai poder aprender como que é feito esse curso. No nosso curso também a gente visou uma parte de imersão. Nós temos uma parte de ensino à distância, onde o aluno primeiro tem um contato inicial com a parte teórica, através de uma plataforma de EAD. Depois disso, o aluno faz um trabalho, né, de preparação, ele faz um trabalho escrito que vai entregar para a gente e vai ser conferido, que é um trabalho de conclusão de curso. E aí então ele vem para a parte presencial, que é a coroação daquilo tudo que ele estudou na parte teórica. Somando a carga horária toda, da carga presencial com a carga à distância, nós temos aí 160 horas de curso. O nosso de 200 horas é o curso de operador tático de emergências médicas, o qual nós falaremos em outra oportunidade. Eu estou vendo aí que o pessoal está curtindo bastante, daqui a pouco eu vou falar sobre a turma que está curtindo, vou agradecer, mas antes que eu me esqueça, eu quero agradecer a participação de todos aí que estão curtindo, e pode fazer a sua pergunta, não se acanhe. Eu sei que a primeira transmissão aí com essa interação de perguntas e respostas, mas a gente vai ter bastante capacidade de responder aos senhores. Se por acaso eu tiver, a gente parece que tem um limite de tempo que fica mais confortável, eu devo interromper a transmissão e mais tarde a gente até reinicia. Então você pode fazer a sua pergunta, pode fazer o seu questionamento, e vou ter de colocar o óculos aqui para ler, né, o que vocês estão perguntando. Nós temos aqui a Michele também conversando conosco, né? A Michele, ela está lá responsável pela parte de RH e administrativa aqui da ATAC. Ela que organiza aqui o equipamento, organiza o material todo para você se sentir confortável durante as aulas. Ela também está convidando vocês a mandarem seus e-mails, mandarem as suas manifestações, para poder a gente interagir, porque senão vira um monólogo, né? E a gente não quer monólogo. Temos aqui a Cida Oliveira, a Neuza. Estou sentindo falta aqui do Reinaldo, que ainda não falou nada. E vocês, tem alguém aí com alguma pergunta? A gente aqui não é monólogo não, eu estou realmente esperando que quando a gente fala que a proposta da pergunta realmente não é fazer apenas um monólogo, mas realmente interagir. Como é o primeiro evento que a gente está fazendo assim desse tipo, é natural que você se sinta constrangido. Uma das perguntas mais comuns que a gente tem aqui é sobre o saber nadar. Eu preciso saber nadar para fazer esse curso? Olha, a resposta ela não pode ser apenas um sim ou não. O ideal é que você saiba, seria excelente que você saiba. Mas não é essencial. Você consegue fazer o curso sem saber nadar. Você consegue realmente fazer aqui o curso conosco, utilizando as técnicas que nós vamos ensinar, sem ser um exímio nadador. Mas se você tiver
pânico de água, aí você não vai conseguir realizar as atividades, porque você não vai conseguir colocar o rosto na água, você não vai conseguir passar algum tempo submerso, então tem essa dificuldade. Mas na maioria do tempo, você vai estar com o seu colete salva-vidas. O tempo todo que você estiver em águas abertas, você vai estar com o seu colete salva-vidas. Nós começamos o treinamento dentro de uma piscina, e daí da piscina nós vamos para uma lagoa e fazemos as atividades de águas abertas. Tem de ficar bastante tempo na água, você tem de fazer atividade noturna na água, mas não é nada que você vai ter grandes sustos, porque você vai estar o tempo todo com o seu colete salva-vidas. Mas saber nadar é muito importante. Outra pergunta que o pessoal faz é: você precisa fazer altura? Tem de saber fazer rapel? Não, não tem de saber fazer rapel. Você vai ser ensinado durante o curso. A única coisa que você não pode ter é pânico de altura. Por quê? Porque se você evidentemente tem pânico de altura, você não vai conseguir fazer a sua atividade aérea, porque a aérea se implica no tempo todo, você vai estar em altura. Uma outra coisa que realmente é exigido é que você tenha uma resistência física mínima. Se você está muito sobrepeso, se você não consegue fazer exercício, por exemplo, não consegue correr 100 metros, você vai ter muita dificuldade para fazer o curso. Se você não consegue abaixar e levantar, você vai ter dificuldade, porque você tem de levantar e abaixar para carregar a maca. Você tem de abaixar e levantar para subir e embarcar na aeronave. Você tem de levantar a maca para fazer o carregamento. Então, o que acontece? A gente está recebendo aqui algumas mensagens. Aqui do Maurício Lopes, a Cida Oliveira, a Neuza também já cumprimentou a gente, e o pessoal aqui curtindo. Ó, também tem o Paulo, e o pessoal tem curtido. Ainda não fizeram perguntas. Vamos atualizar aqui. Ao Marcos Túlio Barbosa, muito obrigado pelos parabéns aí, Marco Túlio. Estamos às ordens. E acredito que nos próximos programas o pessoal vai começar a fazer mais perguntas. E a gente vai poder interagir com mais facilidade à medida que o pessoal for acostumando. No início o programa fica um pouco mais parado, até o pessoal ir acostumando que pode realmente fazer pergunta. O programa é realmente ao vivo. Não é um programa gravado, ele vai ser colocado no YouTube depois para quem quiser assistir, mas está sendo uma grande experiência para nós, muito agradável aqui, verificando como que acontece essa dinâmica. Bom, já falamos aí o que tem no curso, como que o curso acontece, já falamos aí das coisas ruins, que digamos assim, mais difíceis do curso, nós vamos falar das coisas boas. O curso é um curso fantástico. Você estará participando da maior aventura da sua vida, talvez, ao participar desse curso. Porque além de assistir às aulas em sala de aula, você vai ter contato com a natureza, você vai ter contato com mata, você vai entrar na água, vai andar de barco, vai fazer rapel, vai em lagoa e vai ter atividades muito diferentes, vai lidar com equipamentos muito interessantes. Nós estamos em breve inaugurando um simulador, o único simulador que eu conheço para resgate aeromédico. Nós temos visto alguns simuladores aí que são de treinar a tripulação ou piloto para o voo e operações até policiais, mas eu tenho visto até hoje, eu confesso que eu ainda não achei um que seja especificamente para treinar o pessoal do resgate e transporte aeromédico aqui no Brasil.
Já vi alguns nos Estados Unidos. Lá em Sorocaba tem um protótipo que faz o desembarque do pessoal e faz o rapel dele, mas voltado com a parte de aeromédico eu realmente não vi. Então eu gostaria de deixar aqui o convite para você. Entre em contato conosco através do nosso Facebook, aqui mesmo. Faça contato através do telefone 31 99728 8632, 31 99728 8632, e também entre no nosso site, venha nos visitar no www.medicotático.com.br. Eu agradeço a participação de todos, agradeço por vocês terem tido aí a paciência de nos assistir e muito obrigado. Espero encontrar com vocês em breve em outros dos nossos programas. Eu vou tentar fazer aqui com um maior número de programas. O próximo programa nós vamos estar falando sobre o curso de operador tático de emergências médicas. Então, se você tem alguma pergunta para fazer sobre o curso, se prepare, escreva, mande perguntas que nós vamos responder aqui no ar. Muito obrigado.